Nós vimos na semana passada, o tema foi a vitória de Cristo, na 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 22. E dando sequência a pregação expositiva da primeira carta de Pedro, nós veremos hoje os propósitos de Deus no sofrimento do cristão. É o sermão de número 24, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. É o que nós veremos hoje. Quantas pessoas falam de boca cheia? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui na sequência, do que as pessoas falam de boca cheia. Quantas pessoas falam de boca cheia? Eu só quero é ser feliz. Eu já ouvi 1 milhão de vezes pessoas falando isso. Eu casei para ser feliz. Eu só penso em estudar para ter um bom emprego, para estar numa boa empresa, para ser feliz. A gente ouve isso de tonelada. E falando em termos de casamento, os casados que estão me ouvindo, você não casou para ser feliz, você casou para fazer a pessoa que está do seu lado feliz. E no relacionamento conjugal, quando há essa troca, um fazendo o outro feliz, ambos são felizes. Então falta a compreensão disso. E essa postura é uma postura egoísta. A pessoa pensa assim: eu casei para ser feliz, então se arrebente todos que estão à minha volta, morram todos porque eu tenho que ser feliz. Isso chama-se hedonismo. O hedonismo faz da felicidade o fim último da vida. O problema grave no hedonismo é que as pessoas são levadas a contentar-se com uma felicidade pequena e superficial demais. Na verdade, Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades possíveis no universo: a felicidade de amá-lo, de glorificá-lo e desfrutar de um relacionamento com Ele para sempre. Isso é felicidade, isso é ser feliz. A verdadeira felicidade não é uma iguaria do banquete do pecado, mas uma realidade que nós só encontramos no relacionamento com Deus. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria, e somente numa intimidade com Ele, com a nossa alma, nós experimentamos delícias perpetuamente. Agora tem uma coisa: só sabe disso quem tem o Espírito Santo habitando em si. Quem não tem, não desfruta dessa felicidade. Quem não tem, quer ser feliz. Eu me lembro de uma situação em que uma pessoa, uma mulher falou para mim, uma situação conjugal. Ela falou: eu só quero é ser feliz, eu não quero mais nada nessa vida. Mas a felicidade dela não estava baseada em ter relacionamento com Deus, era em tudo que ela queria que fosse feito e fosse realizado como ela queria, e no casamento o marido o tapete dela. Era isso que ela queria. Isso significava felicidade para ela. Quando o Espírito Santo habita em nós, esse senso egoísta que é próprio do ser humano, ele deixa de existir. Há uma disposição, há um abrir mão de direitos, e há um abraçar de obrigações, de deveres e de posturas bíblicas, e aí muda tudo. Então pregar um assunto desse aqui, falar de propósito de Deus no sofrimento, para algumas pessoas é complicado. Eu sei que nem todos ouvem algo assim com alegria, com satisfação, e eu clamo a Deus que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos corações, nas vidas, para que essa inversão de valores ela seja ajustada, e que as pessoas realmente tenham uma vida completamente diferente do padrão que o mundo dita aí. Muitos cristãos entram em crise quando passam por sofrimento. Isso aí a gente vê, acontece. Perguntam: por que um cristão sofre? É uma pergunta frequente. Será que está em pecado? Será que está sendo castigado por Deus? Será que não tem fé? Ou então perdeu a fé? É possível que perdeu a fé. Geralmente isso rola
nos meios evangélicos, né? As pessoas falam muito isso. Outros dizem: se existe sofrimento, Deus existe mesmo. Se Deus é bom e tão onipotente, por que não destrói o mal? Por que precisamos sofrer? Às vezes eu olho para a minha vida, preparando um sermão desse, e eu fico imaginando essa criança aqui que vos fala. O que eu seria, se eu não tivesse passado por alguns momentos, sabe, de refinamento, de fogo intenso, de sofrimento? Quem seria eu? O que seria eu? O que faria eu? E o que eu estaria falando para vocês aqui? Eu tenho propriedade para falar. E eu preparando, eu lembrei de coisas que eu já passei. Falei: meu Deus do céu, passei por isso. Será que eu passaria de novo? Não sei. Mas passei. E Deus me moldou, Deus me refinou nessa caminhada. O sofrimento é variado. E ele atinge a todos, não tem bom, ninguém escapa. Existe sofrimento físico, sofrimento emocional, a dor amortecida e dor aguda, né? Tem aquele sofrimento que é médio, tem aquele que é mais intenso. Muitas formas de sofrimento não vêm da dor física. O medo e a ansiedade podem produzir grandes sofrimentos. A humilhação, o desprezo, a solidão, a perda de um ente querido, o remorso, a destruição do casamento podem causar grandes sofrimentos. Falando em desprezo, né? Eu lembro de uma época do ministério que alguém veio me falar que tinha um grupo de pessoas me desprezando e fazendo tudo para me rebaixar, que era para acabar comigo, para acabar com o ministério que Deus tinha confiado a mim. Eu fiquei com uma pena. Porque o ministério que Deus confiou a mim, ele que é dele, não é meu. E eu tinha forças para caminhar, e Deus deu forças, e o ministério caminhou, e nós estamos onde estamos hoje. E essas pessoas, infelizmente, o quadro não é um quadro bom, infelizmente, né? Então isso acontece muito. O sofrimento emocional pode ser tão profundo quanto a dor física. O sofrimento é complexo, ele abrange a mente, abrange as emoções, abrange o físico, abrange o espírito, e daí muitas vezes vem a depressão profunda, que é uma terrível realidade para muitos, que alguns condenam até que vivam e sintam o que é um quadro depressivo. Na Bíblia nós encontramos muitos relatos que afirmam que Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele caminha conosco no sofrimento. Pessoas que eu conheço que têm vivido momentos difíceis, momentos de sofrimento, que têm sentido a presença de Deus caminhando com ele ou com ela na hora do sofrimento, são pessoas que amadurecem, é uma bênção, são exemplo para outros, são fontes de encorajamento. A Bíblia tem vários textos que mostram claramente isso. A questão de Deus não poupar do sofrimento, mas caminhar junto no sofrimento. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e canaliza todas essas circunstâncias, por mais difíceis que sejam, por mais dolorosas que sejam, Ele canaliza elas para o nosso bem. Ele transforma as circunstâncias adversas em benefício para nós. Mesmo que as circunstâncias não mudem, e muitas vezes elas não mudam, Deus mesmo é a razão da nossa alegria. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, você pode ver o autor falando disso. Podemos nos alegrar nas tribulações. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, e Tiago capítulo 1, versículo 2, falam disso. No trecho de hoje, o apóstolo Pedro nos dá dois princípios para triunfarmos no meio do sofrimento, tá? Para triunfarmos não é para falar, eu sou feliz, não. Triunfarmos é termos o Senhor do lado, e muitas vezes não estarmos dando risada, porque nem sempre um sorriso nos lábios é sinal de felicidade. Tem pessoas às vezes que estão com um sorriso nos lábios, sorriso falso, porque o coração está triste, está moído.
infelizmente. Nós vamos ver uma verdade hoje: Deus usa o sofrimento na vida do cristão para produzir santificação. Sabe o que é santificação? Separação para o serviço de Deus. As pessoas que Ele chama, que Ele separa para o serviço dele, Ele tem essa forma pedagógica de tratar, de ensinar, de fazer crescer o sofrimento. Poxa, mas Deus é assim, é através do sofrimento. E eu volto a falar de mim, situações quantas que eu já passei, que se não as tivesse passado, eu não sei o que seria hoje. Eu creio que eu seria bem pequenininho, bem fraquinho, não que eu seja tão grande, tão forte, mas tem me fortalecido o sofrimento. Através dele, do sofrimento, Deus tem trabalhado de uma forma intensa, e eu creio que muitos aqui têm vivido isso. Muitos que estão aqui presentes, muitos que estão nos assistindo, eu creio que têm vivido isso. Através do sofrimento, tem crescido, tem se aproximado mais de Deus, tem sentido Deus do lado mais constantemente. Vamos então ver os dois princípios para triunfarmos no meio do sofrimento. Inicialmente, o primeiro princípio está aí nos versículos 1 a 3 do capítulo 4. O sofrimento nos ajuda a vencermos o pecado. Eu gostaria que você pensasse, você parasse, observasse o que vai ser falado na exposição desse princípio aqui, e vá pensando na tua vida, vá pensando em ajustes que são necessários, tá? Versículos 1 a 4, a 1 a 3. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, ele começa falando que Cristo deu exemplo, ele sofreu corporalmente. Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Versículo 3: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, orgias e farras, e na idolatria repugnante. O sofrimento faz o pecado perder o poder em nossas vidas. Enquanto o sofrimento endurece o ímpio, ele amolece o coração do crente. É interessante isso. Veja um ímpio passando por sofrimento, parece que o trem fica cada vez mais duro, né? Bruta. Mas o crente não, ele amolece, ele cede, ele deixa de posturas, muitas vezes, de alguém que está nesse mundo e nem sabe por que está, que não sabe para onde vai, que não tem o Espírito Santo habitando em si. O exemplo do sofrimento de Cristo ajuda o cristão a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição de Cristo. O cristão não é melhor do que o seu Senhor, não. Se o mundo perseguiu a Cristo, perseguirá nós também. E Cristo falou para nós, Ele deixou escrito que no mundo nós teríamos aflições, mas que permanecêssemos e venceríamos o mundo. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo e as paixões da carne não compensam. O sofrimento nos leva a desmamarmos do mundo. E isso é o processo de santificação, ficar cada dia mais parecido com o Filho de Deus. Vamos deixando as coisas desse mundo. Estamos vivendo dias de pandemia, sofrimento para cá, sofrimento para lá. Essa semana, em 2 momentos, eu estava orando por pessoas que eu não posso estar junto. Eu chorei diante de Deus. Senhor, eu não posso estar junto, mas o Senhor está, atende, cuida, Senhor. Momentos difíceis, momentos de sofrimento, que nos leva a desmamarmos desse mundo, das coisas desse mundo, e termos mais dependência de Deus. Eu me vejo hoje uma pessoa muito mais dependente de Deus do que eu fui outrora no ministério. Dias difíceis nos aproximam, dias difíceis, dias de sofrimento nos levam a estarmos mais perto de Deus, mais próximos da sua palavra, mais próximos dele em oração e mais sintonia com ele, o que deveria ser normal nas nossas vidas. Mas o sofrimento
produz isso. Os que decidem viver livremente, como os ímpios, desfrutando dos prazeres desse mundo, estarão livres de perseguição. Quem não tem Cristo, quem não tem o Senhor, aqueles em que o Espírito Santo não habita no coração, estão livres, não tem problema nenhum, está tudo bem. E infelizmente nós temos muitos crentes vivendo assim, tranquilamente, de boa. Eu já estava meio cansado de estar na igreja direto, igreja. Porque o relacionamento com Deus não é um relacionamento genuíno, verdadeiro, não é de sentir o Senhor, de ter o Espírito Santo no coração, de sentir alegria, de ter prazer na comunhão, de estar com um, não existe isso. Então daí são os crentes nominais, e muitos desses estão tentando levar o mundo no peito, levar situações e encarar da forma que acha que deve, e despreza muitas vezes a comunhão dos santos, a caminhada como nós estamos aqui. Mas os que viverem piedosamente, de acordo com a palavra de Deus, devem estar prontos para sofrer, muitas vezes na mão dos ímpios, né? Que era a situação aqui que Pedro escreveu, que eles estavam vivendo um tempo de perseguição. Nós vamos analisar esses três versículos que eu li inicialmente. Nós vamos analisar eles do ponto de vista que o sofrimento nos ajuda a vencermos o pecado, tá? O tema desse ponto aqui, desse primeiro princípio, o sofrimento nos ajuda a vencermos o pecado. Na semana passada, no sermão anterior, eu preguei o sermão inteirinho e eu fiz aplicações no final. Hoje eu vou fazer diferente. Homileticamente, tanto podemos aplicar no final, como aplicar em cada ponto. O que não pode deixar é de ter aplicações. Então hoje vai ser diferente. Cada exposição, especificamente agora desses 3 versículos, eu vou fazer algumas aplicações, deixar o sermão mais dinâmico. Então o cristão deve ter 3 atitudes em relação ao pecado. Nós vamos falar do pecado na vida, tá? Dentro desse trecho. Primeiro, declarar guerra ao pecado. Versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Rompeu com o pecado. Se eu pudesse ficar aqui repetindo essa frase, eu ficaria: rompeu com o pecado, rompa com o pecado. Já estou começando a aplicar aqui e implicar. Tem muita gente na caminhada que não rompeu com o pecado ainda, está de braços dados, está abraçado, está amando o pecado e não está nem vendo. Está que nem um sapo na panela, que a água está esquentando e abraçadona com o pecado. Não rompe. Pedro nos convoca a termos uma atitude militante contra o pecado. Atitude militante, aquele que milita, que combate, guerreiro. Temos que ser verdadeiros guerreiros contra o pecado. O pecado, ele está aí e não tem bom. Não adianta: eu sou pastor. Quantas vezes eu estou tendo que fazer ajustes? Na semana passada eu contei aqui um exemplo. Se você não ouviu o sermão da semana passada, ouça. Um exemplo do pastor de vocês. De cara, pequei, dei uma pisada na bola, tá? Pisada na bola no convívio com minha esposa, num atrito que a gente teve. Eu vou dar só uma palhinha. Você já viu falando palavrão aqui alguma vez? Eu falei. Ouça o sermão da semana passada que você vai entender lá o que aconteceu. Como foi horrível. E há necessidade de rompermos com o pecado, sabe? Militarmos com o pecado, contra o pecado. Precisamos ser como soldados que colocam seus equipamentos e se armam para a batalha, sabendo que o nosso combate não é físico, é espiritual. E tem muita gente nessa questão espiritual tratando fisicamente. Fisicamente você não vai conseguir nada. Fisicamente você só vai enfiar o pé na jaca cada vez mais. Você só vai, sabe, não vai nem chutar o pau da barraca, vai chutar a barraca. E você sai fazendo um monte de besteira e depois você fala: o que eu fiz? Declare guerra contra o pecado, fique atento. Conforme Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, devemos nos fortalecer em Deus e no seu poder. Para essa guerra, as nossas armas são espirituais. Devemos nos vestir com a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo.
Para estarmos bem equipados e prontos para militar, precisamos de treinamento. Para isso, a palavra de Deus é ensinada, é pregada nessa igreja, na plataforma. Nossa plataforma às vezes é assim, pequenininho, mas tem louvado a Deus pelos que estão lá. Você não está lá, você está deixando de crescer. Para militar, você vai ter dificuldade em algumas áreas, porque você não está caminhando junto, tá? Então precisamos valorizar, e louvado seja Deus pelos que estão se dispondo para serem treinados. Eu louvo a Deus todos os dias, tá? O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode viver na prática do pecado. Edição revista atualizada, eu acho ela melhor a colocação, a tradução. O que é nascido de Deus não abre espaço para o pecado, não é conivente com o pecado, declara guerra ao pecado, pois a semente de Deus está nele. Ele milita, ele combate. Eu pergunto para você, diante de situações do dia a dia, como é que você tem agido? Você tem militado, você tem combatido, ou você tem aberto a guarda, baixado os braços, muitas vezes sendo conivente com pecados? Quantas situações eu vejo de pessoas que elas mesmas não estão praticando o pecado, mas elas estão consentindo, facilitando algumas situações. Isso é impressionante. Então, além de não declarar guerra ao pecado, ainda caminha junto, apoia. E eu fico impressionado com isso, como as pessoas às vezes me contam coisas que eu falo, meu Deus do céu, e eu confronto, e eu falo, olha, isso daí não é bem assim não. Você já pensou direito nisso que você está fazendo, ou que você fez? Porque tem pessoas que vêm, gente, infelizmente, dar testemunho de situações pecaminosas. Imagine isso. Não declara guerra contra o pecado, vem querer testemunhar coisas completamente absurdas, que até uma criança, da nossa classe aqui do culto infantil, até uma criança, ela vem e às vezes confronta o pai não consegue ver, está tão cegado, sabe, está tão abraçado com as práticas que não acorda. Então declare guerra ao pecado. E essa questão de declarar guerra ao pecado, muitas vezes nós no relacionamento com esposa, com filhos com pais, tem filhos que tremem para confrontar o pai ou a mãe que está errado, está numa prática pecaminosa. Se está sendo bíblico, com sabedoria, com respeito, confronte, tá? Algumas situações elas acontecem com o pastor de vocês que eu preciso ser duro, e algumas pessoas daqui eu tenho sido duro com elas, mostrando, ei, o que é isso? Outro dia uma pessoa veio me defender uma série de coisas erradas. Eu falei, a Bíblia não ensina isso, e você fazendo isso, você é filho do diabo. Às vezes tem que ser assim, para acordar. O diabo é o pai da mentira, não é? Quem vive mentindo é o quê? Filho do diabo. E às vezes a pessoa tem que ouvir com mais dureza assim para acordar, porque não está guerreando contra o pecado, está abraçando o pecado. Não seja conivente, crente, irmão, irmã, não seja conivente, viu o pecado, confronte. Deus vai te dar vitória. O mundo está aí contra, o mundo bate de frente e é contra você, mas o Senhor está do teu lado. Vá, fale, faça o que tem que ser feito, não se aquiete, não se acovarde, milite, seja um guerreiro, seja uma guerreira do Senhor. Quero abrir aspas aqui. Cuidado com os excessos. Tem gente que, baseado numa palavra dessa, sai por aí agora atropelando todo mundo, um facão na mão, decepando cabeça para cá, cabeça para lá. Já chega em casa, o cachorro sai correndo, todo mundo correndo, as crianças correm aqui embaixo da cama, porque chegou o matador, chegou a matadora. Não é isso daí, tá? Pecado tem que ser confrontado, ele tem que ser declarado guerra contra ele. Então essa é a primeira atitude em relação ao pecado. Quero ir com vocês para a segunda atitude, que é muito importante: conhecer a vontade de Deus. Nós lemos, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também de
também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. E agora o versículo 2: porque para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é fundamental, e resistir ao pecado nos possibilita a nós conhecermos a vontade de Deus e sermos fortalecidos para resistir ao pecado. A vontade de Deus não é um fardo sobre nós, pelo contrário, o nosso fardo é suave, é leve. Eu não sinto peso, você sente peso? Se você sente peso de obedecer à vontade de Deus, de conhecer a vontade de Deus, você precisa reavaliar a sua conversão. Você não é convertido, você não é convertida. Eu falo isso com propriedade, porque aqueles que o Espírito Santo habita nele, eles têm prazer, eles têm alegria, não pesa, não angustia, não desespera, não desanima, não, tem prazer, satisfação. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo escrevendo aos Romanos: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem planos bons, Deus tem planos agradáveis, Deus tem planos perfeitos para os seus filhos. O objetivo dele é nos transformar em um povo com uma mente renovada, vivos para lhe honrar e obedecer. Você consegue olhar para a sua vida e dizer que você está vivo diante de Deus? Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu assisti um filme com a minha esposa. Minha esposa tem pavor por filme de terror, tem horror por filme de horror. E nós fomos no cinema, A Volta dos Mortos Vivos. Tem aí no YouTube, sei lá, tem aí um monte de lugar esse filme. E eu lembro da gente no cinema assistindo aquele filme. A minha esposa dava tanto grito, e outras mulheres gritavam naquelas cenas, sabe? Daqueles mortos vivos, né? Um filme que me trouxe tantas reflexões, né? E hoje eu olho aqui para nós será que você está morto e achando que está vivo? A tua vida está alinhada à palavra de Deus? A tua vida está uma vida ajustada, uma vida tranquila diante de tantas dificuldades que estamos aí? Sabe por que eu falo? Porque tem muita gente no nosso meio que está desesperado com o que está acontecendo aí fora, desesperado com o corona. A minha cunhada que teve esses dias aqui, veio de São Paulo, a Cida, ela pegou chikungunya e dengue junto. Gente, imagina o trem, os dois, sabe? Tem gente que está desesperado com essas situações. Ela está passando, ela está sobrevivendo, ela confia no Senhor, ela ama ao Senhor. Os cristãos receberam essa ordem: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não temos que estar de acordo com a conduta e costumes desse mundo, que geralmente são egocêntricos e frequentemente corruptos. Esse mundo não faz nada se não tiver algo em troca. E quantas vezes nós estamos vendo pessoas no nosso meio fazendo, mas querendo algo em troca? Senhor, eu estou até aqui, sabe? Eu estou contribuindo, Senhor, mas vê aí, sabe? Senhor, vou melhorar para que o plano seja mais extenso, né? O teu plano aí de saúde cubra Covid, cubra chikungunya, cubra dengue, por aí vai. Tem gente desse jeito, padrão mundano, não estão vivos, estão mortos, infelizmente. O imperativo aqui é: devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Renovação da nossa mente, de ver que o mundo está caminhando a passos largos para o abismo, que o mundo não tem Deus, que não tem uma esperança, e nós precisamos renovar isso em nossas mentes a cada dia e nos aproximarmos de Deus. Muitos ainda estão vivendo com as mentes cheias dos costumes mundanos, de orgulho, de ambição, de egoísmo, de obstinação e arrogância, amizades com o mundo, desejos das coisas do mundo, práticas das coisas mundanas, né? E aí saem falando: todos estão fazendo, eu também vou fazer. Cuidado com o tal do politicamente correto, porque o politicamente correto nunca está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é a verdade de Deus e não é o politicamente correto. Então cuidado,
Essa transformação só é possível quando o Espírito Santo renova, reeduca, reorienta a nossa mente, e somos, na verdade, transformados. A partir daí nós conhecemos a vontade de Deus e nos submetemos a ela. A vontade de Deus tem sido ensinada, você tem ouvido, você tem se submetido. Uma pessoa que não se submete a Deus, à vontade de Deus, em casa, a esposa não se submete ao esposo, que é bíblico, não se submete, não aceita, não se submeteu ao pai, não se submeteu à mãe na caminhada, e quanto mais ao esposo. Não se submetem ao patrão no trabalho, não para emprego, não se submete. O negócio é como eu quero, é como eu sou eu. E aí sai um monte de abobrinha por aí, né? Eu sou crente, mas minha boca não é, se converta então. Eu sou crente, mas meu braço não é, se converta. Porque quando você se converte, converte o braço, a boca, o corpo inteiro, a mente é transformada e Deus é glorificado. Então é importante conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, e ela é boa, perfeita e agradável. E como eu sempre falo aqui, nem sempre é boa, perfeita e agradável para mim e para você, porque a gente tem uma inclinação para que as coisas sejam diferentes. Um dia, há poucos dias, nós estávamos orando por uma pessoa que ela pediu, e oramos, a pessoa faleceu, e ela falou assim: eu estava orando, não era pela vontade de Deus, era a minha vontade. Não que a gente vai orar, Senhor, leva, Senhor, não é isso. Mas a gente tem até sabedoria, entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sabedoria até para orar, para colocar diante de Deus, senão a gente sai falando um monte de abobrinha, um monte de bobagem, e o nosso Deus, que é um Deus santo, todo poderoso, onde é que fica? Um demiurgo, um deusinho, do nosso tamanho, que a gente dá ordem para ele, manda, ele faz e acontece. Não, precisamos conhecer a sua vontade. Falando das atitudes em relação ao pecado, a última, a terceira agora. No primeiro ponto, ainda tem o segundo. Não ter saudades do passado. Rapaz, eu já vi cada testemunho. Gente, no passado, quando eu estava fazendo e acontecendo, só falta dizer, era uma delícia. No pecado, na imundície, na podridão. Quantos estão assim? No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras e na idolatria repugnante. Resistir ao pecado nos ajuda a lembrar da nossa cruel escravidão no passado, da grandeza de Deus na nossa redenção no presente e da gloriosa recompensa futura que virá dele. O verdadeiro cristão não deve ter saudades do seu passado de escravidão e de práticas pecaminosas. Olhos saudosos no passado, lembrança dos tempos e práticas passadas sem Deus podem ser uma fonte de desânimo nos momentos de sofrimento. Começa a flertar com o passado, começa a ter saudades do passado. E quantas pessoas andam assim, com saudades do passado, né? Com os olhos no retrovisor, quando o para-brisa é enorme, quando Deus está agindo de forma fantástica, está com os olhos no retrovisor. Tem uns fusquinhos daquele antigo que tem um retrovisor bem pequenininho, né? E eles têm os carrinhos que estão ali apurando naquele pequenininho. Os carros mais modernos, retrovisores grandes, passado, presente, o tempo todo. Vigie a sua mente. Conselho para você: vigie a sua mente quanto ao pecado. Quantas vezes eu luto com a minha mente, eu saio com uma ideia, às vezes eu vou caminhar, eu vou pedalar, e eu vou orar, eu vou fazer isso, vou aquilo, daqui a pouco começa uma coisa, outra, e parece um bombardeio, e um monte de coisa entra na cabeça, menos tudo aquilo que eu havia me disposto a fazer, e eu não consigo fazer. Ore, repreenda em nome de Jesus todo pensamento que possa tentar te levar para o passado, para massagear o coração enganoso. Geralmente esses pensamentos do passado massageiam o coração enganoso. E aí, ai como era, descia redondo, e por aí vai, né? E eu ia, e eu estava, e aqueles bailes, e aquelas festas, aí começa, gente, eu vou até parar, porque já deve estar rolando um monte aí na tua cabeça.
porque a facilidade é enorme. Não podemos ter saudades do passado. Como que nós vivíamos? Olha só, o apóstolo Pedro, ele retrata aqui, né? Como é que nós vivíamos? Os substantivos usados por ele nesse versículo mostram como nós vivíamos. E aí nós vamos ver, aí começa com o primeiro, libertinagem. Muitos atos incontidos, desenfreados e excessivos de luxúria, comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo, licenciosidade. Ele começa falando disso. Continuando, sensualidade, desejo, anelo, anseio pelo que é proibido, desejos perversos, novamente luxúria. Muitas vezes expondo o corpo, eu canso de falar isso. E há necessidade de cuidado, irmãs, com a questão da exposição do corpo, com a sensualidade. Isso eram hábitos do passado, não deve existir mais. Eu estou falando porque eu já tive situações de eu ter que estar pregando assim, olhando para o relógio o tempo todo, porque não dá nem para olhar. Quantas exposições físicas na igreja. Maridos, ajudem, sejam atentos, sejam atentos. Bebedeiras, a edição revista atualizada chama de borracheiras. Transbordamento de vinho que aponta para o excesso de consumo de bebida e que caracteriza um beberrão. A Bíblia não proíbe beber, proíbe se embriagar. Não vos embriagueis, é uma ordem. Agora, se você não consegue tomar um pouquinho, tem que tomar todas, não tome nada. Não seja um beberrão, um borracheiro no sentido dessa palavra, não um borracheiro de arrumar pneus de carro, bicicleta e por aí vai. Orgias, termo definido como uma procissão noturna e desordeira naqueles dias de pessoas semi-embriagadas que depois de jantar, olha só, desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em homenagem ao deus da bebida, ao deus Baco, ou alguma outra divindade, cantando e tocando diante da casa de amigos. Aí o trem ia forte, e aí rolava tudo que pintasse mais. Aí era uma orgia, farras. Eu vejo aqui no Nordeste o pessoal falando muito: fulano é farrista, fulano é farrista, gosta de farriar, homem gosta de farriar. Farras traz a ideia de uma festa em que se bebe não necessariamente em excesso, mas dando oportunidade para que isso aconteça. Aí bebeu um pouquinho, bebeu outro, daqui a pouco vai, aí vai. E gente, um abismo puxa o outro, aí vai um monte de outras coisas acontecendo. Quando vai ver, o pacote está grande. E por último, idolatria repugnante. A adoração a ídolos resultava em imoralidade e intemperança. Por isso Pedro chama de idolatria repugnante. Sabe? Isso aqui é um retrato do nosso passado, das nossas vidas sem Deus, distante de Deus, assim que andávamos, infelizmente. William MacDonald, pastor e teólogo inglês, ele faleceu em 2007 com 90 anos, autor de 84 livros, e ele não queria os royalties dos livros para ele investia em obras, investia na obra de Deus. Ele diz que uma pessoa se torna semelhante àquilo que ela adora. Quando abandona o verdadeiro Deus, seus valores morais são automaticamente relativizados. Tudo é muito relativo. Depende do lugar onde você está, depende do que está acontecendo. Essa relativização tem sido horrível. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, eu vou dizer para vocês, talvez aí uns 4, 5 meses atrás, estava conversando com uma pessoa e advertindo de algumas coisas, de algumas possibilidades, uma pessoa longe de Deus. E a pessoa ela começou a me justificar atos, atitudes, relativizando. Mas se eu fizer assim, tudo bem, porque a minha cabeça está legal, mas a cabeça das outras pessoas, dos que estão em volta, estão assim atordoados. Que é isso? Essa pessoa disse que estava um dia desse na igreja, agora está desse jeito, com essa mentalidade. A relativização está terrível. Irmão, irmã, aqui presente, vigia. Cuidado com o relativismo, o mundo está muito assim. Não existe
existe para o mundo hoje uma verdade absoluta que está aqui na palavra de Deus. Eles dizem que a verdade depende do momento, depende da situação. E aí aparece um pastor doido aí, dizendo que tem que atualizar a Bíblia. Chega nesse ponto de insanidade. Atualizar a Bíblia. A palavra de Deus, que é verdadeira, que é justa, é santa, também quer atualizar. E tem um monte de gente que, se pudesse, atualizaria. Vimos o sofrimento, que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Tudo isso até agora falando da questão para vencer o pecado. Vamos ver agora em segundo lugar. O sofrimento nos ajuda a testemunharmos de Cristo. Se você não vence o pecado, você não tem autoridade para testemunhar de Cristo. Você fica um infrutífero, uma infrutífera, tá? Você não tem condições nenhuma para falar do Senhor. Se o pecado é presente, primeiro, você tem um medo tremendo, você fica morrendo de medo das pessoas irem apontar. Você está falando o quê? Está falando o que aí? Qual é a sua vida? Outra, você não tem autoridade, você não levanta a cabeça, não estufa o peito e fala, porque você tem medo, porque a tua consciência, ela te acusa. Versículo 4 a 6, capítulo 4. A questão do sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Os amigos não salvos, eles ficam surpresos quando o cristão se recusa a participar das coisas que eles praticam, que eles participam. Eu já tive situação da pessoa, sabe, falar coisas assim, sabendo que eu sou um pastor, sabe? Teve um dia que o camarada chegou, aquela menininha, não sei o que. Eu olhei para ele, quase que eu virei a cabeça dele para trás. Primeiro, eu senti uma falta de respeito, eu como pastor, ele com as gracinhas dele, porque aquilo é costumeiro, aquilo é normal, é natural. Então eles acham que todos têm que fazer igual, né? Mesmo sofrendo, né, os amigos não se conformam quando a gente não participa, quando não está nas rodas, quando não está na farra, quando não está na alegria com eles, né? Porque o crente, mesmo sofrendo, ele canta, ele louva, ele adora, ele agradece a Deus. Nós temos na Bíblia um grande exemplo, um dos grandes exemplos, né? Não é o maior para mim, mas um grande exemplo de Jó. Mesmo depois de perder os seus bens, seus filhos, a sua saúde, e mesmo prostrado nas cinzas, Jó ainda glorifica a Deus, dizendo: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1 de Jó, versículo 21. Isso impactou, ali as pessoas daquela época, e tem nos impactado através dos anos. Ver um homem diante das perdas que ele teve. Se você quiser ver, leia o livro de Jó. É impressionante aquele início, o final também, os últimos capítulos, que Deus restituiu tudo, mas inicialmente a resignação, a conformidade com a vontade de Deus, a quietude de alma daquele homem. Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados em praça pública e jogados no interior de um cárcere imundo, cantam na prisão. Sabe que horas? Meia-noite, cantando. Isso impactou os prisioneiros e trouxe salvação ao carcereiro e à sua família. O diácono Estevão, mesmo sendo acusado injustamente, tem um brilho no rosto, como se fosse um anjo. Mesmo apedrejado, intercede pelos seus torturadores. Momento de sofrimento. Jesus, mesmo pregado na cruz, tem palavras de amor nos lábios. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Pai.
Não põe isso na conta deles, eles não sabem o que estão fazendo. Sofrimento intenso. Palavras de conforto. 3 fatos agora que nós vamos destacar por Pedro nesse trecho aqui que eu acabei de projetar inicialmente. Em primeiro lugar, o testemunho cristão produz estranheza nos ímpios. Versículo 4: eles acabam estranhando que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Não aceitam e insultam. O mundo fica chocado quando o cristão não participa de sua conduta reprovável, nem aprova a sua devassidão incorrigível. Por que incorrigível? Para o ímpio falar palavrões, contar piadas imorais, embriagar-se, assistir Big Brother, lixos da TV, pornografia das redes sociais e ter um comportamento imoral faz parte da vida. O que é que se tira de um Big Brother da vida? Lixo puro. E teve gente que acompanhou de ponta a ponta e muitas vezes está aqui ouvindo a palavra de Deus. Comportamentos do passado bem presente, vivinho em algumas pessoas. Precisamos estar atentos. O ímpio não consegue entender como um cristão não gosta das mesmas coisas que eles apreciam. E se nós começarmos a gostar das mesmas coisas que o mundo aprecia, está tudo errado. Falta alguma coisa, e eu digo para você, falta o Espírito Santo na tua vida, na minha vida, falta conversão genuína. Não entendem porque, ao contrário da sua satisfação, não entendem porque, né? A pessoa não encontra satisfação nas coisas que eles encontram. Ao contrário, a nossa satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei nós meditamos de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Essa é a vida do crente. Ah, mas que vida monótona. Então, se você quer uma vida agitada do mundo, entre de cabeça no mundo, esqueça Deus. Mas na hora que a coisa pega, a primeira coisa, meu Deus, ora por nós, e fica aquela coisa, aquele desespero. Mas na hora da desobediência, do vamos que vamos, vai mesmo, infelizmente, tá? Então, avalie onde está a tua satisfação. Nós estamos assistindo o Salmo 23 já 3 semanas ou 4? 4 semanas. São 11 exposições do Salmo 23, às terças-feiras. É um prazer, é uma alegria. Tem algumas pessoas aqui que estão lá, né? A maioria mulheres. Mas tem sido encorajador. Certo, Ondina? Certo, Amélia? Certo, Luciana? Eu acho que é importante a gente frisar. É importante a gente frisar as pessoas. Certo, Ellen? Eu poderia falar muito mais nomes aqui, e teria alegria em falar, mas não consigo. Sabe por quê? Porque na hora as prioridades são outras. Outras prioridades, outras coisas. Que não causam estranheza aos ímpios, infelizmente. Segundo, os ímpios terão de prestar contas a Deus. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Os ímpios podem nos julgar hoje, mas um dia Deus os julgará. O julgamento final pertence a Deus. Deus julga as obras de cada um de modo imparcial. Lá não tem aquele negócio, eu conheço fulano, eu conheço ciclano. Todos nós chegaremos diante de Deus. Não vai chegar lá com padrinho, com madrinha, não tem disso de jeito nenhum. Vai ser de forma reta o julgamento. Vimos lá no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 23. Deus julga vivos e mortos. Atos 10, 42, Romanos 14, 9, 1 Timóteo 4, 1. Esses textos todos falam. E um texto que eu destaquei aqui em Mateus 12, 36, 37, Jesus falando: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tenham falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Nesse dia, grandes e pequenos, vivos e mortos, comparecerão perante o trono branco e serão julgados. Apocalipse capítulo 21, versículos 11 e 13. Nesse dia, anote esse texto aí para você ver depois. Eu não vou projetar e não vou ler.
Nesse dia os ímpios ficarão desesperados. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, leia lá. Como é que estamos? Os ímpios prestarão conta. E nós como é que estamos? Muitas vezes agindo como ímpios, como ímpios. Há uns anos atrás teve uma pessoa que me questionou fortemente sobre essa palavra ímpio. Pastor, você não devia usar essa palavra ímpio? Está na Bíblia zilhões de vezes. O contrário de uma pessoa ímpia é uma pessoa pia, uma pessoa fiel, uma pessoa que tem o Senhor. E ímpio doía nos ouvidos daquela pessoa. Imagine você, se essa palavra dói aos seus ouvidos, está na hora de restaurar o relacionamento com Deus, está na hora de se converter, de aceitar Cristo de verdade. Fiquei impressionado com essa pessoa, e como me questionou, não foi uma vez só, não, várias vezes. E eu comecei a observar, a Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore, e eu comecei a observar algumas atitudes daquela pessoa, e eu comecei a ver atitudes de ímpio. Terceiro e último, a morte não tem a última palavra na vida dos cristãos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. De acordo com o Erwin Wisby, eu tenho falado para vocês, um comentarista que eu gosto muito, tem um comentário da Bíblia inteira, versículo por versículo. Segundo ele, não podemos interpretar esse versículo sem levar em consideração o contexto do sofrimento. De outro modo, teremos a impressão de que se trata de uma segunda chance de salvação para aqueles que morreram, após a morte. Pedro está lembrando aos seus leitores acerca dos cristãos martirizados por causa da fé. Eles foram julgados falsamente pelos homens, mas na presença de Deus receberam um verdadeiro julgamento. Os inimigos dos cristãos pensavam que, ao persegui-los até a morte, estavam dando a eles um julgamento justo e uma derrota definitiva, mas não sabiam que aos olhos de Deus esses cristãos continuavam a viver no Espírito. Combatiam a carne, mas não tinham poder sobre o Espírito. Os mortos citados no versículo 6 aqui são os que estão mortos agora, ou seja, no tempo em que Pedro escrevia. O Evangelho é pregado somente a vivos. Nós vimos no capítulo 1, versículo 25, pois não há oportunidade de salvação depois da morte. Nós vimos na semana passada, Hebreus capítulo 9, versículo 27. R.C. Sproul, um pastor reformado e teólogo, morreu em 2017 aos 78 anos, falava em um programa de rádio para mais de 60 países. Sproul disse acertadamente que Pedro não se refere à pregação de Jesus a espíritos mortos, ao contrário, tratando da razão pela qual Cristo veio ao mundo. Jesus pregou o Evangelho e muitos daqueles que o ouviram e creram tinham morrido. Agora a sua luta já tinha terminado e sua vitória já havia sido conquistada. Sob o ponto de vista bíblico, só existem duas situações em que as pessoas morrem. Só duas: na fé ou em pecado, sem fé. Todos os dias somos julgados pelos homens, porém o julgamento feito a nosso respeito nesse mundo, seja bom ou mal, não consta, pois é julgamento feito na carne, julgamento feito pelos homens, que condenam as nossas atitudes, as nossas posturas contrárias ao que eles estão fazendo aí comumente, naturalmente. Não consta, nada consta. Sabe quando faz a pesquisa de um carro? Eu quero ver se esse carro está. Aí vai lá, pesquisa e sai, nada consta contra as acusações que o mundo faz contra você, contra nós, irmãos. O único julgamento que consta é o julgamento de Deus. Portanto, devemos viver não de acordo com o julgamento dos homens, mas de acordo com o julgamento de Deus do Espírito. Encerrando, cuidado com o temor dos homens. Eu não vou falar porque não vão nem falar mais comigo. Eu não falo isso porque, cuidado, quantas pessoas estão
suprimindo, retendo a verdade, não falam, com medo dos homens, do julgamento. O que é que vão falar, o que é que vão pensar? A verdade do Evangelho, quando ela é falada, o que vão pensar, o que vão falar, não me preocupa. O Espírito Santo que vai agir naquele coração, às vezes uma pessoa mais dura, mais bruta, mais terrível, pessoa mais insana, você fala a verdade do Evangelho, ela bate de uma forma no coração tão penetrante que você jamais esperava que ocorresse. E você até pode falar, mas eu falando, quem sou eu? Tão pequenininha, tão fraquinho. Você é instrumento de Deus para falar. Vá e fale. Se tiver que morrer, morra. Pela causa do Evangelho, nós temos que ter uma postura assim, irmãos. Em dias maus, dias difíceis, precisamos ter postura diante desse mundo. Mundo apodrecido, mundo que fede, que cheira mal, mundo cheio de conchavos, cheio de armações. Tem horas que eu vejo coisas que eu falo, meu Deus do céu, como é que conseguem? E está aí o mundo indo. E quando você fala isso, você é julgado, você é colocado de lado, você é rechaçado, infelizmente. Nós vimos hoje dois propósitos de Deus no sofrimento. Nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a testemunhar de Cristo. Duas coisas: vence o pecado, que você vai ter autoridade e forças e ânimo e coragem e desejo de testemunhar de Cristo. Isso é para mim, isso é para cada um de nós que estamos aqui nesse culto presencial, isso é para cada uma das pessoas que estão me assistindo pelo YouTube, para cada um de nós. Deus usa o sofrimento na vida do cristão para produzir santificação, para transformar, para mudar. Vencendo o pecado, testemunhando de Cristo. Vencendo o pecado, testemunhando de Cristo. Não vencendo o pecado, não tendo força para testemunhar de Cristo. Não vencendo o pecado, sendo conivente com o mundo. Não vencendo o pecado, sendo condenado com o mundo. Senhor, em nome de Jesus eu clamo a Ti, que essa palavra, Deus, penetre nos corações nessa manhã. Penetre nos corações que estarão me ouvindo depois, posteriormente no YouTube. Penetre de forma, ó Deus, a trazer reflexão. Que as pessoas entendam os objetivos do Senhor com o sofrimento. Entendam que o sofrimento é pedagógico. O sofrimento nos ajuda a vencermos o pecado. O sofrimento nos ajuda a testemunharmos de Cristo. Porque quando sofremos, somos quebrantados, somos quebrados, somos transformados e temos autoridade para falarmos do Senhor. Ajude, ó Deus, uma igreja que está vivendo dias difíceis, dias de sofrimento, onde muitos têm abandonado a caminhada, muitos têm abandonado a comunhão dos santos, priorizado outras coisas, muitos que nem lembram mais que um dia estiveram reunidos como igreja. Acorde, Pai, pessoas assim, traga de volta, restaure, Pai, pessoas assim. Por favor, ó Deus, aqueles que não eram convertidos, que estavam nessa condição, e o primeiro estalar de dedos de situação repressiva, fugiram, foram embora, abandonaram. Acorde, Deus, por favor, eu clamo a Ti, e o Senhor sabe o que eu tenho colocado para o Senhor nesses dias em relação a pessoas distantes, a pessoas que já não vemos há muito tempo, pessoas que estavam no nosso convívio, e que o pecado foi indo devagarzinho, foi engodando, foi levando, e pessoas estão completamente longe. Trabalhe, ó Deus, coloque arrependimento, coloque fé salvadora nesses corações e traga essas pessoas. Peço por esses que estão caminhando aqui, que o Senhor, ó Deus, de uma forma especial, através desse refinamento do sofrimento, que essas pessoas sintam-se motivadas a testemunhar de Cristo onde o Senhor as tem colocado. Ajude-nos, Pai, a fazermos algo, a não nos aquietarmos, a caminharmos, a andarmos, porque a nossa morada não é aqui, nosso lugar é nos céus. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Nos livre, Pai, do relativismo, nos livre do mundanismo, desses ismos que têm surgido por aí. Que não tenhamos, ó Deus, amor por essas coisas, mas que nosso amor seja pelo Senhor, pela Tua palavra e pela Tua vontade, que é boa, perfeita
e agradável. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Uma boa semana a todos.